Olá pessoal, aqui é a professora Silvia Varela, vim fazer a análise da prova para advogado, parte de direito tributário da Celeste, que foi feita no último domingo. Então temos aqui, começamos com a questão 53, né, que fala sobre a capacidade tributária passiva. Né? Lembra que a gente conversou lá na primeira aula, né, que coloquei a foto da morte, né, e disse, né, que a gente só tem duas certezas da vida, né? A morte e o pagamento de tributos, né? Só não são tributados os animais, as coisas, né? A gente vai ser tributado. Então, essa primeira questão de tributário perguntou se um menor de idade, né? Então, assim, pode ser relativamente ou absolutamente incapaz, ele tem capacidade tributária passiva, né? Também nos casos, né, que a pessoa não tiver com a empresa, né, devidamente constituída também. E também uma questão que o pessoal fala muito, tem a questão do princípio do pecunia non olet, né, que o dinheiro não tem cheiro, né? A pessoa que ofere renda, independente de onde vem a renda, o fato tributário, né, o fato gerador, é o oferir renda, não é o tráfico de drogas, né? Então, se ele oferiu renda, ele deve pagar imposto sobre a renda, né? Parece estranho, né? Mas no caso das três situações, então, é possível, né, tributar. E essas três situações também estão previstas no Código Tributário Nacional, né? Que aí estaria aqui o artigo 126, que fala que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, que é no caso do relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, de achar a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício, né? De pessoas jurídicas, né, que não estejam regularmente constituídas. Então, tudo isso faz a pessoa ter a capacidade tributária, tá? Na próxima questão, vamos lá. Um determinado contribuinte deixou de recolher determinado tributo federal no mês de agosto de 2023. Na ocasião, a lei impunha a multa moratória de 75% sobre o valor do débito. Inconformado com esse percentual da multa, entendendo a confiscatória e abusiva, o contribuinte propôs uma ação anulatória em dezembro do mesmo ano, em seguidinha. Em março de 2024, 15 dias após a sentença do juiz competente em favor da União, houve alteração justamente dessa lei, reduzindo a multa para 20%, né? Aí, no caso, né, a redução da alíquota, tá? Vai ser aplicável porque ele ainda não pagou, ainda não transitou em julgado, não é uma decisão definitiva, né? E aí, lembra que a lei tributária que institui tributo majora, ela não retroage. Mas as penalidades, quando ficam menos severas, a gente falou algumas vezes sobre isso, né? Salvo engano, inclusive no aulão. No aulão a gente falou sobre isso, gente. A gente falou no aulão. Que a gente trouxe o princípio da legalidade, a retroatividade e a anterioridade. As exceções do princípio da irretroatividade, né? Então, por isso que a letra D é a correta. É aplicável ao fato ocorrido em agosto, pois aplica-se retroativamente a lei que define penalidade menos severa ao contribuinte, né? Então, o artigo 106, né, do CTN, coloca isso, né? A lei aplica-se a fato autopretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, né? Quando comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente no tempo da sua prática, tá bom? Vamos para a próxima, então, que é a 55. Suponha que um contribuinte tenha recebido notificação da Receita Estadual para o pagamento de tributo que ele, o contribuinte, julga não ser devedor. O valor do débito é de R$ 4.500. Em tais circunstâncias, analise a alternativa que indica a ação cabível, né? Vamos pensar, né? A gente viu na nossa última aula que falava sobre processo tributário, né? Já teve a notificação, já temos o auto de infração. Se a gente já tem esse auto de infração, então a gente tem que anular algo. Por isso que é ação anulatória, né? A declaratória, né, seria para declarar algo, ou se foi antes de ter o auto de infração, né? Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A consignação em pagamento seria se estivessem negando o recebimento de um tributo, ou tivessem dúvida para quem pagar, né? A execução fiscal já não era ainda parte, seria a fazenda ajuizar essa ação, né? E a repetição de indébito seria se eu quisesse algo de volta, mas aqui ele não pagou, ele só teve volta de infração. Por isso que a correta é a alternativa B, tá? 56. O município Ômega instituiu por meio de lei municipal uma taxa de coleta de resíduos sólidos, cujo fato gerador é exclusivamente o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar de imóveis do município. Diante desse quadro fático, é correto afirmar. Gente, isso aqui tem muita relação com uma súmula, tá? A súmula diz que quando ela é exclusivamente para o tratamento do lixo, a coleta, ela é constitucional. Por quê? Porque em alguns
municípios, estavam se colocando a limpeza pública junto, e a limpeza pública entra na mesma linha da iluminação pública, é inconstitucional por não ser um serviço específico e divisível. Dessa forma, por isso que a correta seria a letra E, que é válida a cobrança, vez que se trata de serviço público específico e divisível, colocado à disposição ou efetivamente prestado pelo município aos seus moradores, né? Então, por isso que essa aqui seria a alternativa correta, tá? Então, a primeira dizia que não era específico e divisível, né? Então, assim, alguns dizem que se o morador não necessita de serviço, ele está isento da cobrança. Não, né? Porque ele fica posto à nossa disposição. A gente conversou sobre o negócio da casa de praia, né? Então, se tem uma casa de praia, você vai pagar nos dois imóveis, né? Independente se está usando ou não. Também falou aqui que tem natureza jurídica de tarifa, e a gente sabe que não, né? Então, assim, essa aqui é a alternativa E, tá? E essas foram as questões de direitos tributários. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu tô à disposição por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham ido bem. Me contem, tá? Beijo!